E aí, gente, vamos fazer a resolução das questões para o programa Ganha o Mundo, que prometi a vocês essa correção. A gente tentou fazer um simulado presencial, mas não deu. Mas mesmo assim, eu acho que é interessante explicar questão por questão. E a maneira que eu encontrei é através de um vídeo, porque eu consigo fazer a explicação das questões, tá? Esse material vocês já receberam. E é o seguinte, tá? Espero que vocês já tenham respondido. Vem aqui só corrigir e tirar alguma dúvida. Ó, primeira questão eu tenho. Choose the correct option to complete the dialogue. Então, você vai escolher a opção correta para completar o diálogo. O diálogo é o seguinte. Tem Paul ali, a fala dele, que diz Hello, my name is Paul. Então, olá, meu nome é Paul. Ou então, Paulo, se querer traduzir aí de algum modo. E ele continua. Um espaçozinho, You, the new exchange student. E a gente tem aqui uma estrutura de pergunta. Se eu tenho uma estrutura de pergunta, e eu consigo compreender mais ou menos o que eu estou falando ali, ó, eu tenho assim, ó. Você, o novo estudante intercambista. Então, eu estou fazendo a pergunta se você é o novo estudante intercambista. Logo, aqui fala do verbo to be. Então, are you? Are you the new exchange student? Porque é o are que eu uso com you. Lembrando aqui da correspondência, né? I am, you are, he is, she is, e assim vai. E aí, Sarah vai responder: Yes, I am. Sim, eu sou. De novo, respeitando a correspondência. Logo, a resposta correta à primeira questão é a letra B. 2. What are the students doing right now? A pergunta é: o que os estudantes estão fazendo agora? Ó, what are, o que estão os estudantes, aqui está invertido a ordem, né? O are veio para antes do sujeito, porque é uma pergunta. Então, o que é que os estudantes estão fazendo agora? Se eu tenho essa estrutura de que os estudantes estão fazendo, eu preciso de uma construção de um presente contínuo. Por quê? Porque é right now, é agora, tá? Exatamente agora. Então, é fazendo agora, é contínuo no presente. Então, they studies, isso não é presente contínuo, isso é presente simples. They is está errado, é they are studying. Aqui sim eu tenho um presente contínuo. Letra C é a minha resposta. Na D eu tenho um passado contínuo. Was é o passado do verbo to be. E não, se eu digo que estavam estudando, não é agora, é um passado. E a letra E, they am está errado, o correto é they are. 3. Select the sentences that uses some or any correctly. Então, essa é uma questão sobre countable and uncountable nouns. Existem alguns substantivos, pensando aqui muito mais em inglês agora, que é uma noção que é muito mais do inglês, de substantivos, né, de palavras, de coisas que são contáveis, coisas que não são contáveis. Explicando aqui rapidamente. Coisas que são contáveis, como o nome já sugere, é porque eu posso contar a unidade das coisas. Vai ficar muito mais claro quando a gente entender o que é um substantivo incontável. O que é que eu não consigo contar, então? O que a gente vai considerar que não dá para contar é, por exemplo, a água. A gente não conta a água, a gente conta, sei lá, as gotas, as moléculas, as xícaras de água, garrafa de água. Mas o termo água em si é um termo muito genérico. Então, eu não conto a água, não conto o arroz, eu conto o grão do arroz, a xícara do arroz, a bolsa de arroz, o pacote, mas o arroz em si não. Então, essas palavras que dão essa ideia genérica, que são compostos ali por muitos semelhantes, água, suco, café, arroz, feijão, esse tipo de coisa, não é contável, tá? E aí, a gente vai ter essa noção para tentar quantificar usando quantificadores. Por exemplo, a palavra some significa alguns, e any quer dizer qualquer ou até nenhum, tá? Então, eu vou olhar aqui para essa relação, porque o some eu não especifico muito bem quando é essa quantidade, tá? Então, letra A. I don't have some money for the trip. Eu não tenho um pouco de dinheiro para a viagem. Aqui, no caso, o correto não é I don't have some money, é I don't have any money, tá? Por quê? Porque o some a gente usa para afirmações e o any a gente usa para negações. Como eu estou dizendo que não tenho, o certo é usar any. Letra B. Are there any English books in the library? Então aqui ó, não tem uma negação. Ao invés de am, deveria ser some.
There isn't some water. Mesma coisa. Não era para ser some, era para ser any, porque eu tenho uma negação aqui, ó. Tá vendo? Não tô nem traduzindo as frases. É apenas pela gramática, porque essa prova gosta muito de gramática. D. I need any help. Ó, se eu estou usando any, eu não deveria estar usando uma afirmação. Deveria ser I don't need, tá? Então, como eu tenho uma afirmação, o certo seria some. I need some help, tá? E letra E, is there some milk in the fridge? Aqui está correto. Eu usei o some numa frase afirmativa. Não é afirmativa, interrogativa, né? Mas eu não tenho a partícula de negação. Então, repetindo. A partícula de negação eu uso com N. Quando eu não tenho partícula de afirmação, é uma frase ali, de certa maneira, positiva, mesmo que seja uma pergunta, mas que não tenha partícula de afirmação, eu uso some. Lembrou disso, vai acertar esse tipo de questão, tá? Aqui eu não usei muita lógica do que é contável e não é contável. Porque vamos ver aqui o termo. Letra A, money, dinheiro. Dinheiro, em inglês, não é contável, tá? Porque você não conta o dinheiro, porque o dinheiro é uma palavra coletiva. Você conta a cédula de dinheiro, tá? Você conta as moedas, por exemplo. Mas o dinheiro, não. É a cédula, é a moeda. Books. Books você conta. Tá vendo que tá no plural? Que substantivos contáveis vão para o plural. Substantivos incontáveis não vão para o plural. Water. Water seria incontável também, porque conta a xícara, conta o copo. Help. Help também é um substantivo incontável, tá? Não conto ajuda. E leite também é incontável, porque é líquido. Eu conto a xícara, eu conto o cartoon, né, a caixa de leite, mas o leite em si, não, tá? Então, vão pegando essa noção que vai ser muito importante. Mas em relação ao uso do some e do any, é isso. O any eu uso para quando eu tenho uma partícula de negação, um don't, um isn't, né? Tendo o not ali contraído ou não. E o some é para frases que não tem essa partícula de negação. Então, terceira letra E. Quarta. My mother's sister is my. Então, eu tenho aqui, ó, my mother's sister. Aqui eu tenho um caso genitivo. Esse apóstrofo S não é o verbo to be, tá? Parece, mas não é. Na verdade, ele é o caso genitivo. Eu estou dando posse para a mãe, tá? Então, eu estou dizendo basicamente o seguinte: a irmã da minha mãe, tá? A irmã da minha mãe é minha, então aqui é um conhecimento dos membros da família. A irmã da minha mãe é o quê? Minha tia. Tia em inglês é aunt. Letra C é a resposta. Grandmother é avó, cousin é primo ou prima, aunt é tia. Niece, niece é sobrinha e sister-in-law é cunhada. Quinta questão. Which sentence is in the correct simple past form? Então, qual frase está na maneira correta em relação ao passado simples, tá? O verbo tem que estar no passado simples. Letra A. Last year, tá? Uma característica do passado simples é ter a marcação de quando isso aconteceu. Ano passado, ontem, semana passada, tá? Tem essa marcação. Isso é uma característica do passado simples. Mas diz que last year I go. Go não é passado, go é presente. Ano passado eu vou, não faz sentido, né? Letra B. Ano passado eu fui, I went, exatamente. Go é o verbo ir no presente e went é o verbo ir no passado, é um verbo irregular. Então, letra B é a resposta. Na C tem I gone, gone é o particípio passado, não é passado simples. I am going é futuro, tá? Não é eu quero, que eu quero um passado. E goes seria a conjugação da terceira pessoa, tá totalmente errado, porque eu não diria goes para I, é só para he, she e it. She goes, he goes, it goes, tá? Então, letra B é a resposta, porque é o único que eu tenho um passado simples, que é um passado irregular. Sexta questão. Canada is than Brazil in the winter. Aqui eu tenho um conteúdo de comparativos, tá? Em inglês eu posso fazer comparativos de duas maneiras. Eu posso estar comparando uma coisa em relação a uma outra coisa, ou uma coisa em relação a um grupo de coisas, tá? Por exemplo, aqui, eu estou comparando Canadá com o Brasil, tá? Essa palavra aqui, then, significa do que. Então, estou dizendo, pela aqui as alternativas, estou falando sobre frio, né? A palavra cold é frio. Então, eu estou comparando o Canadá com o Brasil em relação a esse frio. Eu estou dizendo que Canadá é mais frio do que o Brasil no
inverno. Se eu estou comparando Canadá com o Brasil, a comparação é de 1 para 1. E aí eu tenho que lembrar o seguinte: o adjetivo que eu estou usando aqui nesse caso é cold, tá? Eu posso estar usando qualquer outra coisa, fast, tall, nice. Eu tenho que observar o meu adjetivo. Eu vou observar o quê? O tamanho dele, tá? Cold é uma palavra pequena, que é uma sílaba só. Então, na comparação de 1 para 1, para eu dizer mais frio, eu adiciono ER no final. Colder. Esse ER quer dizer mais. Se fosse uma palavra longa, vamos lá, dangerous. Dangerous é perigoso. É uma palavra longa. Eu não adiciono o ER aqui no final, tá? Estaria errado. Para a palavra longa, na comparação de 1 para 1, eu uso more. Eu diria Canada is more dangerous than Brazil in the winter. Canadá é mais perigoso do que o Brasil no frio, no inverno, tá? Mas como a minha comparação é de 1 para 1 e uma palavra pequena, eu adiciono ER. Colder é a resposta. Mas se fosse de 1 para o grupo, fosse dizer que Canadá é o país mais frio do mundo. Veja, quando eu digo que o Canadá é o país mais frio do mundo, eu estou comparando o Canadá com todos os outros países que existem no mundo. Então a comparação é injusta, né? É de 1 em relação a todos. E aí, quando a palavra for curta, eu digo coldest, tá? The coldest, ou mais frio. E se fosse longa, seria the most, aí eu vou usar o exemplo de dangerous, the most dangerous, tá? Então, tem esse conteúdo aí de comparativos em inglês, seja de 1 para 1, seja de 1 para o grupo. 7. Vou falar aqui agora sobre simple future, futuro simples. Eu acho que tananã, um ótimo momento, um ótimo tempo no Reino Unido no próximo ano. Então, estou falando aqui do próximo ano, tá? É futuro. Na sua prova, provavelmente não vem aqui o assunto, tá? Eu coloquei esses assuntos para você entender o que você está fazendo e se for preciso estudar. Mas se tivesse só essa frase aqui, ó. I think tananã, a great time in the United Kingdom next year. Você vai entender automaticamente que está falando sobre um futuro simplesmente por esse trecho aqui, ó. Next year, no ano que vem, tá? O ano seguinte. Então, para você construir isso, você precisa observar suas alternativas ali buscando o futuro. E aí, olhando para as alternativas, have, having, will have, had e I'm have, a única alternativa que indica futuro é a letra C, né? Basicamente, existem dois futuros em inglês. Usando o verbo have aqui como exemplo, eu poderia dizer will have, isso é um futuro, ou então a estrutura be going to have. Isso daqui também é futuro. Esse be vai ser conjugado dependendo da pessoa, né? Então vai ser am, is ou are, vai depender da pessoa. Se é eu, I am going to. Se é ele, por exemplo, he is going to. E se é we, por exemplo, we are going to. Então, dependendo da pessoa, se você já sabe verbo to be, tem que saber verbo to be, você vai adaptar esse be, né? Você vai conjugá-lo para se encaixar dentro da estrutura. Outra coisa, going to pode ser contraído para gonna, tá? Então, você pode dizer I am gonna have. Eu vou ter alguma coisa, beleza? Não tínhamos essa dúvida porque eu tinha a estrutura will have, que aí já é o futuro, né? Have é presente, have é presente contínuos, had é passado e am, have, estou ter, isso aqui é uma estrutura incorreta. Oitava. Na oitava, eu tenho aqui algumas preposições para preencher. E eu tenho a seguinte frase: The flight to New York is October 5th, 8 p.m. Então, o voo para Nova York é em 15 de outubro. Gente, quando eu estou falando de datas, eu tenho que prestar atenção nessas datas, tá? Regras. Aqui uma regra bem geral, porque eu acho que vai ajudar muito. In eu uso para anos. In eu uso para meses, tá? On eu uso para dias. Quando você observa a estrutura October 15th, 15 de outubro, isso é ano? Não. Isso é mês? É mês. Mas não é o mês inteiro. Eu não estou me referindo ao mês de outubro como um todo. Eu estou me referindo a um dia desse mês. Então, se eu estou me referindo a um dia desse mês, eu uso on. New York is on October 15th, tá? Se eu estivesse falando na segunda, na terça, na quarta, também estaria me referindo a um dia só. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, tá? Então, sempre que se refere a um dia específico, você usa on.
Então, a noção de preposição é pela quantidade desse tempo, tá? Quanto mais curto, você usa preposições menores, tá? Lembra, o que é menor do que um dia? Horas, momentos do dia. Aí você usa at, que é um tempo muito curto. Ficou do tamanho de um dia, esse tempo, on. Maior do que um dia, né? Um mês, um ano, uma estação do ano, é in. E aqui eu já dei a resposta, né? Para horas a gente usa at. Então a minha resposta é a letra B. 9. Where can you buy medicine? A pergunta é bem simples. Onde você pode comprar remédio? E aqui está testando basicamente seu vocabulário, se você sabe o que significa isso, né? Está mobilizando vários conteúdos aqui, por exemplo, as palavras WH, what, where, when, how, verbo modal. Então tem uma aplicação aqui numa frase para que você entenda. Então, onde é que você pode comprar remédio? Square, um quadrado. Market, no supermercado. Pharmacy, na farmácia. Exato. Church, na igreja ou no hospital? Hospital. Então, letra C, pharmacy, bem simples. E 10ª questão. Ela, eu vou dizer que ela mora em Pernambuco desde que ela era uma criança. E aqui eu tenho que prestar atenção no tempo verbal que eu estou falando também, ó. Desde que ela era uma criança. Então, se eu for pensar numa linha do tempo, assim, o presente é aqui, a ação dela morar em Pernambuco começou aqui e se estende até o presente momento. Isso é uma estrutura verbal em inglês, tá? Que é a estrutura do presente perfeito, que é uma ação que começa lá atrás e perdura até o presente momento. A estrutura para montar isso é have ou has mais o particípio do verbo. Isso eu vou formar o presente perfeito. Então, se eu tenho she, eu digo she has, tá? She has, ela tem lived, que é o particípio passado. No caso dos verbos regulares, que terminam em ed, tanto o passado quanto o particípio passado é igual. Tá? Então, she has lived, ela tem morado, ela morou, ela mora em Pernambuco desde que ela era uma criança. Se eu tenho essa estrutura de que algo começou no passado e continua até agora, o tempo verbal que eu chamo é presente perfeito. E tem essa estrutura para ser construída. Have ou has, mais particípio do verbo. Logo, letra C é a resposta. Ficou aqui como sugestão algumas questões abertas para vocês treinarem a escrita, mas são respostas pessoais, tá? Se quiser deixar aqui nos comentários as suas respostas, irei ler e irei fazer algumas indicações, tá bom? É isso, bons estudos e depois tem mais simulados. Valeu!